tema da mensagem dessa noite é o coração de Jonas. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3, vamos lá? O coração de Jonas. Jonas é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Girlan já pregou ele 17 vezes. Amém? Glória a Deus. Mas o que mais me chama a atenção na história do livro de Jonas é que, por mais que o nome do personagem seja Jonas, aquele que é o principal, aquele que é o protagonista dessa história, o personagem central, o autor, o diretor de todos os acontecimentos, ele se chama Deus. Ao longo de toda a narrativa, nós vemos um Deus que não apenas alcança uma cidade, mas que também trata o coração do seu próprio mensageiro, para que assim ele possa refletir o coração de Deus. Todas as vezes que eu medito nesse texto, e nós ao longo da história olhamos Jonas como um herói, nós encenamos no Kids, mas na verdade ele é o vilão, ele é o retrato do que eu e você somos. Profetas, mensageiros, servos de Deus, que por vezes ouvimos a palavra, mas não a cumprimos no nosso coração. O livro de Jonas não é sobre o peixe, não é sobre uma cidade, mas é sobre o coração de Deus em missão, rumo ao coração humano em resistência. O povo de Israel, nesse período, havia se dividido em dois reinos: reino do sul, onde Jerusalém era a capital, onde Judá governava, e reino do norte, onde o povo se tornou idólatra, onde o povo se desviou de Deus, da sua palavra, da sua vontade. Então, o retrato do texto de Jonas, ele, naquele período original, para os ouvintes originais, ele tratava um povo que estava distante de Deus. Ele trata de um profeta que estava distante de Deus. Por isso eu quero compartilhar com você trechos, fragmentos dos 4 capítulos, para que assim a gente possa mergulhar nessa história. E a primeira coisa que eu quero ler com você se encontra lá em Jonas, capítulo 1, verso de 1 a 4. Olha o que diz o texto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Para fugir do Senhor. Jonas, então, ele foge do chamado. Por quê? Porque em primeiro lugar, o coração de Jonas era rebelde. Número 1, o coração de Jonas era rebelde. Era um coração cheio de orgulho, era um coração cheio de raiva, cheio de medo, cheio de nacionalismo. Em que medida? Ele se orgulhava porque ele imaginava, como um profeta de Israel, que as outras nações, ainda mais o povo de Nínive, não merecia a graça de Deus. Era cheio de raiva porque os ninivitas eram inimigos de Israel. Era cheio de medo porque ele sabia da violência que havia naquele lugar. Era cheio de nacionalismo porque ele queria a bênção restrita para o seu povo. Então Deus aparece, se revela a Jonas, manda ele ir até aquela cidade, mas Jonas faz o quê? O caminho contrário. E aí é progressivo no texto. Ele desce a Jope, ele desce ao fundo do navio, depois ele desce às profundezas do mar, porque o caminho da desobediência vai levar a gente à morte, vai levar a gente não a lugares altos, não à presença de Deus, mas na verdade um lugar muito longe daquilo que Deus havia preparado para nós. Olha que coisa interessante. Ele parte e vai para Jope, para lá embarcar no seu navio. Jope é citado uma outra vez na Bíblia.
Atos, capítulo de número 10. Pedro tem uma visão onde alimentos descem, lembra? Sobre ele, e tinha muitos alimentos impuros, e é a partir daquele momento que Deus fala assim: não faça acepção entre judeus e entre aqueles que são gentios, o resto do povo. Vai e pregue a palavra para eles. Na mesma cidade em que Deus ativa Pedro, alguém que era um judeu enraizante, alguém que tinha as leis, as normas fincadas no seu coração, de tal maneira que ele não conseguia enxergar o próximo como alguém digno de receber a palavra de Deus, Jonas foge do propósito primeiro de Deus, que é anunciar essa graça, esse amor a todas as pessoas. Irmãos, vivemos hoje um evangelho segmentado, onde denominações separam pessoas, onde partidos políticos separam pessoas, separam famílias, onde a nossa religiosidade toma conta do nosso coração de tal maneira que até mesmo um time de futebol, uma coisa mais simples, uma religião, nos separa. O que pode nos separar do amor de Deus? Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem o presente ou por vir. Concluo que aquilo que nos separa do amor de Deus é o nosso próprio orgulho, é o nosso próprio eu, que quando não tratado, se torna um gigante e quer devorar a nossa vida. O que Jonas resistiu em Jope, Pedro obedeceu. O que era muro, Deus transformou em ponte. Salmo 139, a partir do 7, vai dizer: para onde me esconderei do teu Espírito? Na realidade, não há possibilidade de nos escondermos de Deus. Ele entra naquele navio, ele vai no sentido contrário à vontade de Deus, ele está na Ásia e teria que ir para a Europa, e ele segue outro caminho, mas vem um vendaval, acontece um monte de coisa. Deus, ele se revela o seu poder, e através do missionário Fujão, do profeta Fujão, até os marinheiros se convertem, porque eles não queriam morrer. E ao contrário, o Jonas achava que a sua vida já não tinha mais valor. Ele falava que: ei, me lança no mar que essa tempestade vai passar. A tempestade veio sobre o barco, o povo começa a jogar tudo fora. E Jonas se acha no direito de tirar a sua vida, de ser lançado fora como uma coisa. A palavra em hebraico para lançar fora é a mesma coisa de lançar as bagagens do que lançar Jonas. Porque ele já não se sentia naquele momento como um ser humano, como alguém de respeito, como alguém que devia ser cuidado, olhado, mas ele era mais uma coisa que devia ser lançada. Ele tinha perdido ali naquele momento o brilho da vida, porque ele decidiu não fazer a vontade de Deus. Mas no capítulo 2, a história começa a mudar. Nosso segundo ponto é o coração arrependido. Jonas 2, de 1 a 3, vai dizer: dentro do peixe, Deus mandou o peixe como Uber para ele, como uma provisão. O peixe engole Jonas. Então, dentro daquele lugar, daquele momento, Jonas ora ao Senhor, o seu Deus, e diz: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Me jogaste nas profundezas, no coração dos mares, nas correntezas, formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E ele começa um período de lamento, ele começa um período de oração, ele começa um momento onde ele cai em si. Irmãos, quantas vezes nós precisamos cair em si, dentro dos nossos delitos, dentro dos nossos erros, dentro das nossas loucuras. O filho pródigo, ele viveu a sua vida de maneira dissoluta, ele gastou tudo que tinha, ele pegou a herança do pai, ele não quis saber de nada, ele foi embora. Mas quando chegou no momento final da sua vida, ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais prestígio, não tinha mais amigos. O que ele faz? Quando ele olha os porcos, animais impuros, comendo a lavagem, as bolotas, ele fala assim: isso aqui com ketchupzinho ficaria bem.
e ele cai em si. O texto bíblico diz isso. Caindo ele em si, ele diz que os trabalhadores do meu pai têm uma condição melhor do que a minha. Jonas, naquele momento final, eu não consigo imaginar, né? E diz assim, mas era uma baleia, mas era um peixe. Esses dias teve uma matéria que passou no jornal, isso é verdade, não é fake news não, de um homem que foi engolido por um peixe, uma baleia, e foi vomitado numa praia. Porque até então diziam ser impossível. Mas dentro de um estômago de um peixe, eu só vi isso em desenho animado, né? O pessoal acha um monte de coisa ali dentro, acho que a pessoa pensa legal. E às vezes a gente precisa de um momento de arrependimento, de quebrantamento. Deus nos leva a algum lugar, alguma situação, algum momento da nossa história, algum lugar para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre onde estamos, sobre o que nós estamos fazendo. Às vezes, Deus nos leva ao fundo, não é para nos destruir, mas sim para nos reconstruir. Deus permite certas situações para nos levar ao arrependimento genuíno. Hebreus 12:6 vai dizer, o Senhor, Ele corrige a quem ama. Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Enquanto você e eu estivermos no orgulho do nosso coração, dizendo assim, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso pedir a Deus, eu não preciso pedir oração na igreja, eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente, eu sou o herói da minha história, eu resolvo, eu faço. A gente vai sofrer as consequências de uma vida que não exalta o Senhor, que não adora o Senhor, que não está cumprindo o seu chamado. Jonas não era qualquer pessoa, ele era um profeta de Deus, levantado por Deus para pregar a palavra, mas mesmo assim o seu coração estava distante do Senhor. Não faz a diferença. Você ser um músico, você estar no altar, você trabalhar na igreja, mas se você não ouvir aquilo que Deus tem ao seu coração, você se distanciará dele. Amém, meus irmãos? Posso ouvir um amém? Número 3. O coração. A gente está falando do coração de Jonas. Primeiro foi um coração rebelde, orgulhoso. Depois foi um coração arrependido pelo processo. E agora é um coração quase missionário. Olha o que diz o verso 10. Eu vou voltar um pouquinho, capítulo 2. E o Senhor deu ordens ao peixe e vomitou Jonas aonde? Em terra firme. Ou, em outras versões, na praia. Agora eu pergunto para você, onde era essa praia? Não. Nínive não tinha praia. Nínive só tem um grande rio que o banha e acessa as mercadorias. Então, na verdade, Jonas não foi vomitado pelo peixe em Nínive. Mas quem sabe, porventura, um lugar próximo, e ele caminhou até lá, num segundo momento, se no primeiro momento era um momento de rejeição, era um momento de dor, era um momento de contrariedade, que ele dizia assim, não vou fazer isso. No ventre do peixe, quando ele viu a morte, ele falou, não, Senhor, não me mata não, eu vou cumprir a tua vontade, agora vai. E aí entra o capítulo 3, verso 1, a palavra veio do Senhor, veio a Jonas, novamente, ou em outras versões, pela segunda vez com essa ordem, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi a Nínive, era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, essa era a mensagem, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Apenas isso. Então, no número 3, esse coração quase missionário, e a gente pode fazer essa avaliação, essa análise. Imagina você, uma cidade que levava 3 dias para você andar por ela toda, ele leva quantos dias para percorrer ela? Será que a mensagem foi bem pregada, gente? Se ele tivesse com uma bicicleta com carrinho de som, poderia ter dado certo. Se ele tivesse com uma caminhonete anunciando pela cidade, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída, poderia ter dado certo.
mas a insatisfação do profeta toma conta da sua atitude. Então, ele faz um trabalho mais ou menos. Ele é um quase missionário. Ele é comissionado por Deus, mas leva a sua mensagem, leva a sua palavra de uma maneira desleixada. E não é isso que Deus espera, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Eu ouvi uma história que eu achei bem inusitada. Um dia, um homem que já estava 3 meses, Ivaldo, vindo na igreja, ele se converteu. Ele se converteu e as pessoas se espantaram naquela igreja e celebraram e oraram e perguntaram para ele: o que levou você a se converter na nossa igreja? E o irmão abriu um sorriso e respondeu assim: eu me converti aqui porque nos 3 meses que eu venho aqui nessa igreja, ninguém falou comigo. Eu fui muito mal recebido. E era exatamente o que eu precisava. Eu queria ficar quietinho aqui no banco, ninguém falou comigo. Todas as igrejas que eu ia, o povo me cumprimentava, pegava meu nome, me ligava. E aqui parecia que eu não existia. Eu entrava e saía e ninguém me enxergava. Meu irmão, essa é uma história ao contrário, porque não é o correto de se fazer, não é o certo, é quase a gente ter um coração quase missionário. Eu vou fazer ali mais ou menos a retenção, a consolidação das pessoas, eu vou fazer mais ou menos aqui o momento de louvor, eu vou fazer mais ou menos a limpeza da igreja. Não, aqui ninguém vai olhar, ninguém entra aqui nessa sala, eu vou fazer mais ou menos aquilo que Deus me chamou a fazer. Mas eu tenho um entendimento a partir desse momento, que é apesar de nós. Não é pelo pastor Eliseu, não é pela pastora Ana, não é por nenhum de nós. O que é mais poderoso aqui é o Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de vidas, para a mudança de pessoas, para a salvação, para a libertação, meu irmão. Talvez você tenha chegado aqui com seu coração pingando, ensopado. Sabe quando você bota um pano dentro de um balde e levanta, ele está encharcado de decepções na igreja, com pessoas, com pastores, com ministros. Mas ainda, apesar deles, Deus, Ele quer te usar, porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é soberana. Então, na missão de Deus, até a obediência relutante pode gerar frutos extraordinários. Mas quão maior seria, se o nosso coração estivesse no lugar certo. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Em Mateus 28, a grande comissão: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Essa é uma chamada não apenas para Jonas, mas é uma chamada também para a minha e para a sua vida. Sabe o que acontece? Jonas prega a mensagem desse de qualquer jeito, da maneira dele. 3 dias precisava para percorrer a cidade, ele percorre em 1. E quando ele percorre e começa a proclamar, sabe o que acontece? As pessoas se convertem. O povo começa a converter. A mensagem chega até o rei de Nínive. E sabe o que ele faz? Se converte e libera um decreto. Ele coloca pano de saco, era um sinal de humilhação. Ele se deita na cinza. Ele institui um jejum para toda a cidade, que tinha 120 mil pessoas. Nesse jejum, até os animais começam a jejuar. Acho que o rei de Nínive era pai de pet. Devia ser. Botou todo mundo para jejuar. E a cidade se quebranta. E a misericórdia de Deus transborda a partir de um posicionamento. Antes, o Deus da justiça, o Deus da destruição. Agora, o Deus misericordioso, o Deus bondoso, o Deus que muda a história. Você acha que é o final? Qual era a missão de Jonas? Ir até Nínive, pregar sobre a destruição. O que Deus faz? Salva o povo. O que acontece? O povo se arrepende. A mensagem é pregada, então o livro tinha que acabar aí no capítulo 3. Mas ainda temos o capítulo 4. E eu termino falando agora sobre o coração de Deus, número 4.
Jonas 4, verso 1 a 3, vai dizer o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. O que irritou Jonas? Vocês sabem? A conversão do povo irritou ele. Deus ter voltado atrás. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa ainda? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és misericordioso e compassivo e muito paciente e cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira, pois, a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E pela segunda vez, Jonas, então, ele quer que a sua vida seja ceifada. Aqui está o grande contraste do texto. O coração humano, ele deseja juízo, mas o coração de Deus, ele oferece graça. Jonas, ele queria justiça para Nínive e graça para si, mas Deus, ele oferece graça para ambos. Ele se irrita, ele se chateia, aí vem a provisão de Deus, nasce uma planta, uma boboreira, e no sol a pino, sol de Natal, um sol para cada um, Jonas fica ali debaixo da árvore. Só que Deus manda um verme, que vai e destrói aquela árvore, e quando Jonas sente de novo o sol, ele fala: Senhor, o que eu te fiz? É melhor eu morrer, para mim é melhor morrer do que viver. A terceira vez, ele questiona a sua vida, e Deus pergunta assim: Jonas, é razoável isso? Ele é sim, porque ele é um cara escandaloso, é um cara bipolar, alguém que a gente poderia colocar no divã facilmente e analisar o tipo de personalidade, o tipo de distúrbio que ele estava sofrendo ali naquele momento, facilmente. Ele se queixa a Deus, porque ele não percebe a bondade e a graça do Senhor. E aqui vem o grande final, o grande checkmate desse texto. Verso 10 do capítulo 4. O Senhor olha para Jonas e disse: você tem pena de uma planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa outra morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena ou ter piedade dessa grande cidade? E o texto termina. Me parece que não tem um desfecho a história. A gente não lê: e Jonas fez isso a partir disso, e Jonas recebeu a palavra de... Não, o texto simplesmente termina com uma palavra em suspensão de Deus. Será, Jonas, que a sua prioridade, ela de fato está alinhada à minha prioridade? Será que aquilo que você está desejando para esse povo não foge do cumprimento da promessa lá atrás a Abraão, que Israel seria pai de uma grande nação, Abraão seria pai de uma grande nação, e Israel bênção para as nações? Será que você não está fechando os seus olhos para aquilo que Deus está chamando você para fazer? Então, eu volto ao ponto principal de todo o livro, é que o texto de Jonas é Deus tratando o coração do seu próprio mensageiro, moldando para que reflita o coração de Deus. Jonas precisava ter o coração tratado, precisava ter o caráter tratado, precisava ter a vida tratada, porque ele recusa o chamado de Deus com muito questionamento. Já Jesus, ele aceita o chamado do Pai sem questionar. Jonas foge da missão, Jesus desceu da glória até a cruz. Só existe um perfeitamente alinhado ao coração de Deus, e esse se chama Jesus Cristo.
Jonas é o retrato do nosso coração. Jesus é o modelo do coração do Pai que precisa ser moldado diariamente na nossa vida. Eu termino fazendo uma pergunta para você. Você quer seguir o coração de Jonas, rebelde, fugitivo, não amável, não gracioso, ou você quer se parecer com Jesus? Aquele que nos amou primeiro, aquele que não viu barreiras étnicas, não viu barreiras de gênero, se era um homem, se era uma mulher, ele levava, ele carregava esse amor. Talvez, irmãos, outros e mais outros deveriam estar aqui conosco nessa noite, mas em alguma medida distorcemos, desintonizamos o nosso coração do coração do Pai. Hoje é tempo, hoje é dia de nos conectarmos novamente ao Senhor.